E depois de Argentina e Uruguai terem ratificado o tratado comercial entre o Mercosul e a União Europeia, os europeus anunciaram hoje que vão aplicar o acordo com o Mercosul de forma provisória. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que o acordo terá aplicação provisória e ressaltou que ela vai continuar trabalhando com as instituições e os países para ratificar e garantir um processo transparente. O tratado só vai entrar em vigor integralmente quando o Parlamento Europeu autorizar. No comunicado, von der Leyen ressaltou que a ratificação do acordo no Uruguai e na Argentina mostra a confiança e a disposição dos sul-americanos em levar a relação entre os países adiante. Ela também disse que o Paraguai e o Brasil devem aprovar o texto em breve e voltou a destacar que o acordo cria um mercado de 720 milhões de pessoas e cria incontáveis oportunidades, inclusive para os pequenos e médios negócios. Em reação, o presidente da França, Emmanuel Macron, fez o que ele tem feito sempre que o assunto é Mercosul. Criticou a decisão da União Europeia de celebrar esse acordo, ainda que seja provisório. Depois do anúncio, ele disse que ele disse que esta decisão é uma má surpresa. Macron afirmou ainda que a medida é um desrespeito com o Parlamento Europeu. A França tem sido a principal opositora ao acordo diante da forte pressão do agronegócio francês, que fez diversas manifestações em todo este processo de negociação. E para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o nosso colunista Ciro Reis. Ciro, muito boa noite. Primeira vez que a gente conversa aqui no CNN Money. Esta decisão anunciada pela Ursula von der Leyen te surpreende? E até onde a gente pode ir no comércio com essa decisão provisória? Boa noite. Boa noite, Nakagawa. O que nós temos visto é uma espécie de uma queda de braço, porque a Ursula von der Leyen há muito tempo vem defendendo, vem trabalhando pelo acordo Mercosul-União Europeia, e sabidamente os franceses e também os poloneses são contra esse acordo pelas mesmas razões. Eles querem defender o mercado agrícola de seus países. E, então, esse barulho todo tem ocorrido e esse esforço desses grupos no Parlamento Europeu levou a uma judicialização do tema. Por isso que esse acordo está entrando de forma precária, digamos assim, ou provisória, a partir da ratificação dos congressos de Uruguai e Argentina. Isso vai ocorrer no Brasil nos próximos dias, já passou pela Câmara, essa aprovação vai agora para o Senado. Agora, é previsível, porque a Comissão Europeia, liderada pela Ursula von der Leyen, é a favor, o Conselho Europeu também é a favor. Então, o terceiro corpo da União Europeia, que é o Parlamento, é que se coloca contra. Porém, a Comissão Europeia, da Ursula von der Leyen, tem um mandato para implementar, ainda que de forma provisória, esse acordo. E, embora ele tenha esse nome provisório, ele passa a valer. Ou seja, ele não tem limitações. O que pode acontecer lá na frente, se houver alguma surpresa, e a própria Corte Europeia decidir que o acordo não deve valer, o que pode acontecer é todo esse trabalho ser perdido. Mas a partir do momento que ele entra, mesmo provisoriamente, em operação, em validação, todos os produtos nele previstos podem se beneficiar. E Ciro, diante desta decisão provisória, né, este momento aí que é uma espécie de limbo entre o desejo e a realidade que depende do Parlamento Europeu, te parece termos um risco, você mencionou o termo judicialização, de a gente ter um problema legal neste período específico, ou é melhor a gente focar nos benefícios deste acordo, ainda que seja provisório? Melhor focar nos benefícios, porque eles passam a valer. É importante dizer que ele passa a valer a partir do primeiro dia do segundo mês após a ratificação. Ou seja,
Uruguai e Argentina ratificaram um acordo, validaram um acordo. Então, isso significa que a partir de 1º de maio, ou seja, o segundo mês, na verdade, não, no caso deles vai ser abril. O Brasil, que deve ratificar em março, vai se beneficiar a partir de maio. Enfim, então é melhor, digamos, celebrar o que temos, né? Melhor um pássaro na mão do que dois voando, porque esse processo de judicialização, esse esforço que o Parlamento Europeu, parte do Parlamento Europeu, com votos suficientes, fez de levar para a Corte da União Europeia a validação ou não do acordo, esse processo pode durar 1 ano, 1 ano e meio, até 2 anos. Então, enquanto o tema não for julgado, ele está valendo. Então, é hora de realmente aproveitar os benefícios do acordo. E aí, até lá, né, se tiver judicialização, o chocolate europeu, o azeite europeu que entraram mais barato aqui no Brasil já foi consumido, então já passa a régua nessa história. Agora, Ciro, eu queria te ouvir sobre este assunto, Mercosul, União Europeia, o esforço do governo brasileiro, do governo argentino, Paraguai, Uruguai, em avançar com esse assunto. E aí, ato contínuo, lá em Brasília, saiu aquela decisão bem esquisita de aumento de imposto de importação sobre vários itens de tecnologia. O que quer, afinal, o governo brasileiro? Quer o livre comércio ou não? O governo quer, antes de tudo, receita, né? Então, é claro, enfim, esse é um assunto que a gente poderia ficar discutindo horas aqui, o governo defendendo, dizendo, não, na verdade, estamos fazendo um alinhamento, a oposição dizendo, não, mas isso é imposto a mais, e é. Pode ter várias maneiras de abordar o tema, mas não deixa de ser um contraste com todo esse esforço feito ao longo dos últimos anos de se implementar esse acordo, não deixa de ser um contraste, não quero usar o termo contradição, mas o termo contraste, essa decisão dessa semana. Ciro Reis, colunista do CNN Money, a estreia, pelo menos comigo aqui nessa conversa. Ciro, obrigado pela conversa. Ótimo fim de semana. Boa noite. Obrigado, Nakagawa. Um abraço. Um abraço.